Meus queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda ao Café com Palavra. Eu quero dizer para você que hoje a palavra está imperdível. Hoje eu falarei sobre a importância de olhar as coisas pela perspectiva certa, do ângulo certo. Muitas das vezes estamos perdendo oportunidades porque estamos olhando de forma errada. E hoje Deus nos dará um direcionamento de como enxergar as coisas de fato como elas são e através disso receber vitória de Deus. Você sabia que tem bênção que está bem diante dos seus olhos e você não está conseguindo ver? Hoje falaremos sobre isso. Fica comigo porque hoje está muito forte. E aproveitando isso, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Aproveite e ative o sininho das notificações para você ser notificado todas as vezes que colocarmos um vídeo novo no nosso canal, tá certo? E após fazer isso, não esqueça de deixar o seu like. Quando você faz isso, o YouTube ele entende que temos um conteúdo abençoador e que muito mais pessoas precisam ouvir essa palavra. Então toda vez que você faz isso, eu costumo dizer que você está entregando aquele folhetinho, sabe o folhetinho que você entregava para as pessoas e dizia Jesus te ama e tem uma obra na sua vida? Quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho e dá o like, é justamente isso que você está fazendo de forma virtual. E essa palavra vai chegar até alguém e vai transmitir mudança, vida e transformação. Bora para o nosso devocional de hoje. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se, porque havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, cerca de 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, como Deus é tremendo, como Jesus é lindo. O nosso Jesus, todos os dias, Ele nos ensina, Ele nos adverte, Ele nos abraça, porque a vontade dEle é que venhamos viver um tempo de milagre sobre a nossa vida. O texto de hoje, irmãos, mostra aqui Jesus, após uma pregação, após estar com a multidão, já há alguns dias ouvindo a palavra, era chegado o momento que o culto terminaria. Outro dos escritores relatou que Jesus falou para os seus discípulos: olha, eu tenho um dó da multidão. Eu não quero despedi-los com fome, porque muitos vão acabar de desfalecer no caminho, porque já estão comigo há muito tempo. Olha a preocupação de Jesus com a multidão. Ele entregou para eles o alimento espiritual e sabia que eles precisariam do alimento físico para poder chegar nas suas casas. O culto não termina quando a bênção apostólica é liberada. O culto só termina quando nós chegamos à nossa casa em paz e segurança. Então Jesus, Ele guarda tanto a nossa ida até a presença dEle, quanto o nosso retorno na nossa casa. Olha o cuidado de Jesus, irmãos. Ele é tremendo. E o texto diz aqui que Jesus, vendo a multidão,
ele chama Filipe, um dos seus discípulos, e faz uma pergunta para Filipe. Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Me ajuda aí, Filipe. Aonde vamos comprar pão para essas pessoas comerem? Me auxilia. Filipe, irmãos, quando recebe essa pergunta de Jesus, Filipe fica intrigado. Filipe fica intrigado com aquela pergunta. Por quê? Porque tinha muita gente ali. Haviam muitas pessoas naquele recinto, naquele ambiente. E quando Jesus pergunta para ele, Filipe olha para a situação e falou: Senhor, é o seguinte, 200 denários de pães não seria suficiente para todo mundo comer. É o seguinte, nós não temos 200 denários de pães. Mas se nós tivéssemos 200 denários, ainda assim não seria suficiente. Na época de Cristo, irmão, 200 denários equivalia a 4.800 porções de pães. 4.800 porções de pães eram compradas com 200 denários, porque com um denário era possível comprar 8 quilos de pães aproximadamente. Eles comprariam, se tivesse 200 denários, 4.800 porções, mas só de homem tinha 5.000. Veja aí. Então a conta de Filipe, a ótica de Filipe não estava errada, olhando pelo olhar natural, olhando pelo olhar carnal, olhando de forma física. Mas Filipe não entendia, irmãos, que andar com Jesus, a matemática de Jesus, 2 mais 2 não é 4, não. Na matemática de Jesus não existe exata. Ele surpreende, ele faz a mais. Ele multiplica. Ao mesmo tempo que ele soma, ele multiplica, ele adiciona. Irmão, a matemática de Jesus é tremenda. Andar com Jesus é você entender que ele vai te surpreender, que ele não vai pelo caminho comum das coisas, que as coisas não vão andar da forma comum. Ah, pelas minhas lógicas, pelas minhas contas aqui, pastor, faltam 20 anos para aposentar. Ah, pastor, pelas minhas contas, faltam mais 10 anos aí de carteira assinada. Pelo segundo meu advogado, essa causa vai se arrastar por mais 5 anos. Ei, Jesus está dizendo aqui hoje, por mais que existem cálculos humanos, e tudo bem eles fazerem cálculos, não tem problema nenhum. Mas se Jesus resolver surpreender no meio do caminho, você vai dar glória a Deus ou vai reclamar? Se Jesus resolver apressar para você essa bênção que parece que vai demorar, qual será a sua reação? Porque eu li na Bíblia, no capítulo 26 de Gênesis, que depois que Isaac ouve a voz de Deus, obedece o Senhor, Deus usa um rei ímpio para abençoá-lo, Deus usa um rei filisteu para abençoar ele, e diz a Bíblia que Isaac plantou naquela terra, e no mesmo ano que ele plantou, ele colheu. No mesmo ano, gente. Todos nós entendemos que existem frutos, árvores frutíferas, que demoram 5, 10, 15, até 20 anos para poder colher. Mas olha o que Deus fez com Isaac. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoara. O que Deus fez na vida de Isaac, Deus está dizendo para mim aqui, profetizar para alguém. Deus vai fazer na sua vida. Nesses últimos dias, nos últimos meses que temos ainda, para encerrarmos o ano de 2024, Jesus vai te surpreender. Receba essa palavra. Aproximadamente faltam aí 64 dias, aproximadamente isso, para o ano acabar. E Jesus está dizendo para alguém, está preparado para viver milagre? Está preparado para ser surpreendido nesses últimos dias que faltam? Está preparado? Enquanto Filipe, irmãos, estava olhando pela ótica natural das coisas, e não tem problema, Filipe era alguém precavido, Filipe era alguém que acreditava naquilo que tinha no bolso, Filipe não ousava falar ou ver coisas mirabolantes, não tem problema. Eu ensino para os alunos de inteligência emocional e acerca dos temperamentos, e cada temperamento age de uma forma. Que existem pessoas que vão olhar as coisas da forma que são, e tudo bem, não tem problema. Mas existem pessoas, gente, geralmente o sanguíneo, ele consegue ver flores no meio do deserto. O sanguíneo, ele consegue enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Sabe aquela pessoa que crê, o mundo está desabando, o bicho está pegando, a situação está difícil, mas ela está sorrindo, ela está adorando, ela está crendo. Não tem nada acontecendo fisicamente, no mundo físico, parece que está tudo parado. Mas ela está crendo, eu sei que Deus vai me dar vitória.
Eu já me vejo naquele carro, pastor, já me vejo na minha casa, já me vejo vivendo milagre. São pessoas assim, irmão, que geralmente vivem o sobrenatural de Deus. Não que aqueles que não acreditam não vivam, Deus também surpreende. E muitas das vezes Deus cutuca esses justamente para crerem. Por que Jesus falou direto para Filipe, gente? Vocês já pararam para pensar? Se Jesus perguntasse para Pedro, Pedro ia falar, Senhor, vamos orar e vai vir pão agora. Vamos orar e vai virar pão essas pedras aqui, vai acontecer alguma coisa. Se fosse para Pedro, Pedro com certeza daria uma resposta muito positiva. Mas Jesus não queria ativar a fé em Pedro porque ele já estava ativado. Jesus queria ativar essa fé no coração de Filipe. Jesus queria dar a Filipe essa visão. Então Filipe responde, 200 denários de pão não era suficiente, Jesus, para cada um pegar um pedaço. Se tivéssemos 200 denários de pão, ainda não ia dar para cada um pegar um pedacinho. Sabe aquele pedacinho simbólico, como da Santa Ceia? Não daria. Mas enquanto Filipe olha a parte natural, aparece André. André era irmão de Pedro, irmãos. Pedro não vem, mas ele mandou o secretário. Pedro não chegou em cena, mas mandou o irmão dele representar. André toma a palavra. A conversa era entre Jesus e Filipe. E quando o André viu que Filipe estava meio descrente, que Filipe estava acreditando só no natural, André toma a palavra e falou, Jesus, tem um rapaz aqui, ó. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que ele tem é isso. O que é isso para tantos? Mas é o que tem. Enquanto pessoas, irmãos, olham para problemas, aparecem pessoas que vêm com a solução. Enquanto pessoas resolvem olhar as situações da forma mais fria e calculista, existem pessoas que ainda acreditam em milagres. Eu não sei qual é a forma que você tem enxergado a vida. Eu não sei qual é a forma que você tem enxergado as situações que você tem passado. Eu não sei como as situações desafiadoras têm agido na sua vida, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus quer colocar em seu coração uma fé que vai te mover a viver o sobrenatural de Deus. E como eu disse, não espera a matemática de Deus ser exata, não espera, porque Ele vai te surpreender. Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer milagres. Lá no Antigo Testamento já havia feito milagre através do profeta Eliseu. Com 20 pães satisfez 100 homens. Uma queixada de jumento, Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Deus já queria mostrar, já desde do início, que Ele vai surpreender, que Ele vai fazer milagre. E a pergunta é essa. Com que forma você tem olhado as situações da sua vida? Você tem olhado como Filipe? De forma negativa? Não tenho nem dinheiro, e se tivesse, nem ia dar. Não tenho condições, mesmo se tivesse, mesmo assim, acho que não ia acontecer. Eu não tenho emprego, ainda se tivesse emprego, não ia sair dessa situação. Sabe o tipo de pessoa que prefere olhar para aquilo que não tem? Filipe nos aponta pessoas que sempre olham aquilo que não tem. Filipe é o tipo de gente que prefere enxergar o copo meio vazio. Pessoas que conseguem enxergar só o que não aconteceu, o que não fluiu, o que Deus não fez ainda, o que não está certo, o que está fora do lugar. Filipe é esse tipo de gente. Enquanto André é aquele que olha o que tem. É pouco, mas tem. Não tem muito, mas tem. Não tenho tanta fé, mas eu tenho fé. Eu não tenho beleza, mas eu acredito que Deus abriu uma porta grande, mesmo sem ter beleza. Eu não tenho estudo, mas Deus pode surpreender. Eu não tenho teologia, mas eu vou pregar. É isso. Eu não tenho recurso, mas Deus vai trabalhar. Ei, aprenda a olhar o lado bom das coisas. Aprenda a olhar o lado bom das coisas. Está faltando pessoas que não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Platão uma vez disse uma frase que eternizou-se. A beleza está nos olhos de quem vê. A beleza é algo relativo, depende de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. E Deus está dizendo para alguém, ei, eu quero te dar uma visão diferenciada. Eu quero abrir a sua visão para você enxergar coisas que você não estava vendo. Eu quero abrir a sua visão para você ver o sobrenatural acontecer. Eu falo dessa palavra, irmãos, eu lembro de um testemunho de 2 senhores que estavam hospitalizados. Ambos estavam no hospital. 2 senhores de idade. Um estava com a cama
encostada à janela do quarto e o outro com a cama no outro quarto, no outro canto do quarto. Os dois no mesmo quarto, um do lado da janela, outro do lado da parede. E todos os dias aquele senhor que estava com a cama encostada na janela e se assentava na sua cama. O outro senhorzinho estava acamado com dificuldades. E aquele senhorzinho, quando sentava na cama pela manhã, o outro senhor do outro canto da sala perguntava para ele: Senhor José, como é que está o tempo aí fora? E aquele senhorzinho olhava pela janela e dizia: hoje o tempo está maravilhoso. O céu está azul, não tem uma nuvem no céu. O sol está radiante. Os pássaros estão voando aqui em volta do hospital. Eu ouço o barulho das crianças correndo. O dia está perfeito. No outro dia, o Senhor fazia a mesma pergunta: Senhor José, como é que está o tempo hoje? E o Senhor José dizia: hoje o céu está mais lindo do que ontem. Existem algumas nuvens, eu estou vendo nuvens aqui de formato de coração. Eu estou vendo lá embaixo no parque as crianças brincando em volta do lago, os pássaros voando, os cisnes estão nadando no parque, o dia está perfeito. Todos os dias aquele senhor perguntava e o senhor José respondia, sempre de forma otimista, sempre de forma positiva, sempre vendo o lado bom de tudo aquilo. Aquele outro senhor morria de vontade de ir lá, mas ele estava acamado, não conseguia andar. E aconteceu que o senhor José recebeu alta, melhorou e recebeu alta, levaram o senhor José embora. Quando estavam levando o senhor José embora, a família veio buscar. Quando a enfermeira entrou no quarto para limpar a maca do senhor José, aquele outro senhorzinho falou: enfermeira, eu preciso de um favor. A enfermeira: diga o que o senhor quer. Transfere a minha cama lá para o lado da janela. Eu sei que vai chegar um outro paciente, coloque esse outro paciente no lugar onde eu estou e transfere a minha cama para o outro lado da janela. Por quê? Porque eu quero ficar lá. Ele não contou para a enfermeira, mas eu quero ficar lá, do lugar onde o senhor José estava. E ele ainda brincou: quem sabe eu consiga melhorar como ele melhorou e vou para casa. A enfermeira falou: tudo bem, eu vou transferir. A enfermeira leva ele. No final da tarde, já estava de noitezinha. Levou ele, já colocou a sua cama do lado da janela. Estava à noite, escuro. E naquela noite aquele senhor não dormiu. Ele ficou imaginando quando o dia fosse amanhecer, para ele ver todas aquelas coisas lindas que o senhor José contava para ele. E quando o dia vai clareando, vai amanhecendo, ele não dormiu aquela noite ansioso. Ele, com muito sacrifício, consegue sentar na cama. E quando ele olha pela janela, aquele senhor toma um susto muito grande. Ele aperta o botão de emergência ali do quarto. A enfermeira vem às pressas, correndo. E diz que o senhor tem: o que aconteceu? O senhor está passando mal? O senhor teve queda de pressão? O senhor está com alguma dor? Me conta o que aconteceu. Eles, com lágrimas nos olhos, dizem: enfermeira, eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. E a enfermeira perguntando: fizemos o quê? Me conta o que está acontecendo, o que o senhor tem. E ele chorando, soluçando, ele disse: eu não acredito que vocês fizeram essa maldade. Quem permitiu fazer essa maldade? E a enfermeira insiste, dizendo: que maldade é, do que o senhor está falando? Ele falou: olha aqui na janela. E a enfermeira olhou. E ele perguntou: quem foi que levantou esse muro de ontem para hoje aqui? Havia um muro bem de frente da janela, todo chapiscado, feio. Ele pergunta à enfermeira: quem levantou esse muro de ontem para hoje? Me fala quem foi a pessoa que fez essa malvadeza, que fez essa ruindade comigo. A enfermeira dá um sorriso e diz: não, esse muro sempre esteve aí. Esse muro sempre esteve, que conversa é essa? E aquele senhor pergunta: mas como assim ele sempre esteve? Sempre esteve aí, há mais de 20 anos você tem esse muro aí do lado. A janela fica aberta só para entrar alguma ventilação, mas o muro sempre esteve aí. E não dá para ver nada? Não dá para ver, por causa do muro, não tem como, esse muro está aí. E ele pergunta: então por que o senhor José me contava? Ele começou a contar para a enfermeira. Eu perguntava para o senhor José todos os dias como é que estava o tempo lá fora. O senhor José contava para mim, falava do céu azul, do céu com nuvens, de crianças correndo, de um parque, de cisnes nadando no lago. Me conta, então, por que o senhor José falava para mim todos os dias? A enfermeira abre um sorriso e ela entende. Ela falou: deixa eu contar uma coisa para o senhor que o senhor não sabe. O senhor José era deficiente visual. O senhor José não enxergava. E ele falava isso para você com toda certeza, era para te motivar a você querer levantar da cama. Porque o senhor não levantava, o senhor vivia deitado, dizia que sentia dores. E hoje é a primeira vez que eu vejo o senhor sentado nessa cama. O senhor chegou a levantar para debruçar-se pela janela. Eu nunca vi o senhor fazer isso.
O que o Senhor José tentou fazer durante todo o tempo que esteve aqui conosco foi que o Senhor levantasse e enxergasse a vida com outro ângulo. Fisicamente falando, o Senhor José não enxergava, mas com os olhos da fé, com os olhos da alma, o Senhor José conseguia contemplar todas essas maravilhas que ele te contou. E você precisa enxergar a vida desse jeito. Aquele Senhor cai em pranto, porque desde o dia que ele foi internado ali, ele reclamava, acordava reclamando, dormia reclamando, reclamava da comida, reclamava do ambiente, reclamava do tratamento, reclamava de tudo. Depois daquele dia, aquele Senhor começou a ser grato. A enfermeira entrava no quarto, nas outras vezes encontrava aquele Senhor cantando, encontrava aquele Senhor adorando a Deus. Deus está dizendo hoje para nós: aprenda a olhar o lado bom das coisas. Para de achar que tudo é contra você, que é conspiração contra a sua vida. Para de achar que todo mundo está te perseguindo. Para de achar que ninguém gosta de você. Onde você chega, te persegue. Para de pensar isso. Para de colocar coisas na sua cabeça. Chega de maldade com as pessoas. Está sempre com o pé atrás. Sempre com reservas. Talvez porque foi ferido. Talvez porque foi machucado lá atrás. Isso te impede de enxergar a vida de outro ângulo. Isso impede você de romper. Oportunidades boas Deus tem colocado no seu caminho, mas você está sempre de forma negativa, de forma pesada, enxergando as coisas. Você nem tenta e já fala que não vai acontecer, que não vai dar certo. Você sequer se dá o trabalho de dar um passo, e antes mesmo de começar, você mesmo se auto-sabota. Você vive procrastinando os projetos na sua vida, dizendo para você mesmo que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que você não nasceu para isso. E você tem feito isso com você e com quem está ao seu redor. Você não percebe, mas quantos sonhos de pessoas você tem enterrado, você tem matado. Mas para essa manhã de hoje o Senhor manda dizer para ti: aprenda a olhar o lado bom das coisas. Aprenda a ver Deus até na circunstância. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Enquanto o senhor Felipe estava vendo problemas, o senhor André estava mostrando soluções. Enquanto Felipe disse o que não tinha, André resolveu olhar para o que tinha. Tem um rapaz aqui, 2 peixes e 5 pães. Jesus mandou, então fala o seguinte, então André, manda o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar, o povo se assenta. Quase 5.000 homens. Jesus pega o pão, gente. Jesus toma o pão e dá graças antes de repartir. Jesus agradece antes de repartir. O agradecimento vem antes, não é depois. Aí eu vou dar graças a Deus depois que a bênção chegar. Aprenda a agradecer antes. Seja grato antes. Aprenda a agradecer o feijão e a farinha para você comer coisa melhor amanhã. Aprenda a agradecer pelo alimento pouco, para que Deus venha colocar você no muito, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser humilde com o pouco que você tem, para quando Deus te der muito, a riqueza não subir ao seu coração, você não perder a essência, você não mudar. Porque tem muita gente que se perde, porque não aprendeu a fazer o que é certo ainda com pouco recurso, não aprendeu a fazer o que é certo ainda com pouca condição. Valorize o que Deus te deu, valorize essa casinha simples. Se você não cuida dessa casinha de 2 cômodos, como vai cuidar da casa maior? Ah, pastor, não é minha, é de aluguel. É sua, enquanto você está morando nela, é sua. Aprenda a zelar por ela, para quando Deus der a sua, você zelar melhor ainda. Diz a Bíblia, irmãos, que Jesus reparte entre os que estavam assentados, e todos eles comeram tanto que queriam, gente. Filipe falou, olha, se tivesse 200 denários de pão, ia dar para cada um comer um pouquinho. Jesus falou, não, eu não tenho um pouquinho, eu tenho muito, eu tenho abundância, eu tenho prosperidade. Diz o texto que cada um comeu tanto que queria. Cada um tem um apetite, cada um tem uma forma de comer, cada uma tem uma fome diferente da outra. E Jesus falou, todos vão comer conforme queiram. E foram comendo. Oh, glória a Deus. Os discípulos voltaram maravilhados. Jesus, aconteceu. Todos comeram e estão satisfeitos. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Já perceberam, irmãos, que geralmente nas igrejas tem mais mulheres do que homens, mais mulheres do que homens? Onde nós vamos, na verdade, né? Na sala de aula, na faculdade, geralmente as mulheres são maior número de fato,
E estão inseridas em ambientes mais do que homens. Vamos ver geralmente mais mulheres do que homens. A nossa igreja mesmo, fizemos o culto no domingo, o culto rosa, e chegou um dado momento que eu falei para as mulheres ir à frente, para nós orarmos pelas mulheres ali, pedindo cura em relação ao outubro rosa. E quando eu fui vendo aquele monte de mulher indo para frente, irmão, ficou acho que uns 10 homens assim na nave da igreja, a igreja ficou vazia. As mulheres todas lá na frente. Eu falei, meu Deus do céu. As ouvintes do Café com Palavra, mais de quase 80% são mulheres. Pensa comigo agora, se tinha 5 mil homens, fora mulheres. Se mulher é a maioria, irmão, deveria ter então umas 10, 15 mil mulheres ali. E se cada mulher tivesse 3 filhos, porque as crianças também não foram contabilizadas. Os 200 denários de pão que o Filipe falou, não dariam nem para os homens comer. Mas o milagre que Jesus fez, deu para os homens, para as mulheres e para as crianças. Glória a Deus. Jesus está dizendo, ninguém vai ficar de fora da bênção, não. Ninguém vai ficar esquecido, não, quando eu fizer um milagre. O milagre vai ser para toda a sua família. Receba essa palavra hoje. Tem milagre de Jesus para toda a família. Talvez você está perto de alguém escasso e a pessoa escassa, ela tem sempre a sensação de que não tem o suficiente, de que não vai dar, de que, sabe, de que não vai conseguir. O escasso pensa assim. Mas a pessoa próspera, e prosperidade não tem a ver com dinheiro. A pessoa de mente próspera, de atitude próspera, ela sabe que Deus vai prover. Vai dar, vai sobrar, vai fluir, vai acontecer. Deus vai bradar. Esse projeto hoje é pequeno, mas ele vai crescer. Essa obra hoje está sofrendo, mas vai crescer. Essa empresa hoje está no início, vai crescer. Esse canal aqui vai crescer, vai alcançar muita gente. Vai. Até o final desse ano, irmão, vocês vão ver o que Deus vai fazer nesse canal. Através de você. Através de você ouvir, de você compartilhar, muitas vidas vão ser alcançadas através do Café com Palavra. E você vai falar, olha, eu sou desde o comecinho. Eu ouvi desde o comecinho o Café com Palavra, desde a época que era lá no WhatsApp. Eu sou desde o comecinho desse canal. Tu vai falar, olha, desde o começo desse canal, todos os dias eu estava junto, olha como cresceu. Você vai ver vidas sendo abençoadas. Mas tudo começa pequeno, gente. Tem que passar o momento do processo para poder viver o que Deus tem. Os discípulos voltam maravilhados. Jesus falou, não acabou não. Voltam agora e pegam o que sobrou. Para que nada seja desperdiçado. Jesus não gosta de desperdício não, irmão. Jesus não gosta de desperdício. Nada se joga fora. Jesus reutiliza, Jesus recicla, Jesus faz a obra. Um dia o inimigo olhou para mim e falou, isso aí não serve. Vamos jogar ele fora. Ele falou, não, ninguém se perde aqui. Eu reciclo. Eu trabalho com a sustentabilidade. Aquilo que para a sociedade é lixo, para mim é luxo, para mim é importante. Aquele que ninguém dá nada, eu restauro, eu modifico, eu faço a obra, mas nada vai ser desperdiçado. Não vai ter desperdício não. Ô glória! E eles voltam com 12 cestos cheios de pedaços, irmão. Glória a Deus. Pedaços de pão e pedaços de peixe. Jesus está dizendo, vai ter milagre para o ano todo. Aqueles 12 cestos cheios de pedaços, Jesus dizendo, tem bênção de janeiro a dezembro. E esses 2 últimos meses, Deus está dizendo, vai ter surpresa para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Você que vai aprender a olhar as coisas por uma outra ótica, pelo lado diferente. Aprenda a olhar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas. Para de ser tão negativo. Para de ser tão exigente. Para de ser tão pessimista. Aprenda a olhar o lado bom. Coloque a mão no seu coração, você que pode. Você que está ouvindo essa palavra agora, você que foi alcançado por essa palavra, Deus falou com você. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se essa palavra foi relevante, se foi bênção para você, se inscreva. Porque todos os dias, você está aqui a primeira vez, todos os dias tem uma palavra poderosa ao seu coração. Então se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá esse like aí. Coloque aí, coloque o seu comentário aí nos pedidos de oração. Coloque aí o seu comentário. Coloque aí o nome da sua família, a cidade de onde você está falando. Todos os dias, irmãos, justamente com a minha equipe, nós estamos orando, nós estamos apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Então, quando você coloca o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho, quando você coloca o agradecimento, você não sabe como isso nos deixa alegre. Saber que tem gente ouvindo a palavra. Se chegou até aqui, se você chegou até aqui, é porque você é de Deus, é porque você ama o Senhor, porque você quer ter uma visão mais ampla. Deus está abrindo a sua visão.
para você empreender, para você fazer a obra, para você viver o sobrenatural de Deus. Chega de ter visão limitada. Chega de ser escasso, não tem, nem mesmo se tivesse nem ia dar. Chega de negatividade, é tempo de avançar, é tempo de ir para cima. Quero orar por você nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Graças nós te damos por essa palavra. Graças nós te damos por essa oportunidade de estar juntos, ó Pai. Ó Deus, nessa manhã de terça-feira, juntamente com teu filho e com a tua filha. Crendo, Senhor, no milagre, crendo no sobrenatural. Senhor, Café com Palavra é isso. Cada dia uma mensagem forte e poderosa aos nossos corações. Ó Deus, abra a nossa visão espiritual para contemplarmos as maravilhas do Senhor. Não nos deixa ser como o Felipe, Pai, que prefere olhar para o que não tem. Nos ensina a ser como André, que olhamos para o que tem, mesmo pouco, mas nós olhamos, mesmo pouco nós acreditamos, mesmo sabendo, Senhor amado, que pode não dar certo, mas nós estamos crendo que vai dar certo, porque tem. E enquanto tiver um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de amor, um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, vai ter milagre. E nós cremos nisso, Pai. Abençoe teu filho e essa tua filha. Derrama toda a sorte de bênção sobre a vida do teu servo e da tua serva, pelo poder do teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Seja muito abençoado por Deus. Seja muito abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te honre de maneira especial, em nome de Jesus. Beijo no coração. Tamo junto.